Olá, pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, vamos refletir um pouquinho. Existe distribuição de Linux iniciante, intermediária e avançada? Se existe, qual é a métrica? Então vamos discutir isso aqui no vídeo. Roda a vinheta. Muito bem, pessoal. Primeiro pensamento que eu trago aqui é o que define, qual é a métrica que a gente utiliza para definir o que é um usuário iniciante, o que é um usuário intermediário e o que é um usuário avançado. Porque só eu entendendo isso, eu consigo dizer com efetividade o que seria uma distribuição para iniciante, para intermediário e para avançado. Ah, professor, mas você às vezes fala nos seus vídeos, você está sendo incoerente com você, porque você fala que é uma distribuição ali para iniciante e tudo mais. Bom, nós que temos canal no YouTube, quem tem fórum, nós sabemos ali qual é o nosso público. Então, eu entendo ali o meu público como um público que está dando os seus primeiros passos no Linux, porque essas pessoas se autodeclaram iniciantes. Então eu vejo nos comentários, olha, estou iniciando no Linux, é a maioria dos comentários do meu canal. Estou iniciando no Linux, essas dicas estão me ajudando bastante. Estou começando no Linux. Então, eu já sabendo desse meu público-alvo, que são iniciantes no Linux, porque elas se autodeclararam iniciantes, e porque até a chamativa aqui do título do meu canal, né, o profissional iniciante e tudo mais, isso acaba atraindo esse público. Então, eu já tenho uma pré-definição do público que eu vou tratar. Se eu tivesse aqui falando, olha, vamos trabalhar só com uma especificidade do Linux, como por exemplo o kernel. O nosso canal é sobre kernel Linux. Então eu já ia tratar daquele público kernel, que também eu não ia definir como um avançado intermediário. Iniciante é porque é mais fácil, é a categoria mais fácil da gente saber quem é, porque a pessoa se autodeclara iniciante. Mas eu não poderia taxar ninguém também de iniciante, porque não existe uma métrica para isso. Vamos pensar aqui. Eu comecei a pensar. Qual que é a métrica para definir se um usuário é iniciante? Bom, ter conhecimento em Shell faz alguém ser iniciante? Ou intermediário ou avançado? Olha, eu tenho conhecimento em Shell, mas se você tem conhecimento em Shell a nível desktop, por exemplo, você sabe usar o wget para baixar um software, você instala lá com o dpkg ou com o pacman, ou entende lá como funciona o pkbuild, ou um Slack, um pacote Slack, pkg, ou você utiliza um DNF, né? Utiliza um gestor de pacotes. Conhecer gestor de pacotes da sua distribuição te faz um intermediário? Eu sei fazer instalação de criação de usuários, administração e gerenciamento de usuários. Isso vai te fazer um usuário intermediário? Então, qual é, qual é a métrica que diz isso? Por quê? Qual é a diferença, por exemplo, na execução de um trabalho? Eu preciso que você coloque uma máquina SUSE numa estação AD, né? Aí você não utiliza o SUSE, mas você é um usuário Linux de longa data, como desktop. Então você entende linha de comando. E aí um cara que não manja de linha de comando, mas ele entende do SUSE e graficamente ele vai lá no YAST e resolve a situação. Eu posso dizer, ele é intermediário, porque ele consegue resolver as coisas. Você é iniciante. Mas olha, eu sei linha de comando e tal, ele foi pelo modo gráfico, mas qual é a diferença? Qual é a métrica, né? Aí vamos pensar em objetivo a ser alcançado, mas não em métrica de conhecimento, né? A outra questão, então, conhecimento de gestão de pacotes. Olha, eu vou dar um exemplo aqui que eu tive em sala de aula na faculdade. O aluno entrou e falou comigo assim, professor, em Linux eu sou avançado, hein? Eu falei, legal, né? Que era a aula de Linux, sistemas operacionais. Falei, legal, bacana. Mas o que classifica você como ser um avançado em Linux? É esse termo. Não, eu sei compilar pacotes, né? Falei, que legal. Então você entende de linguagem de programação, você consegue entender o código-fonte daqueles pacotes, administrar aqueles. Não, não, professor. Eu só compilo, pego o pacote e compilo. Falei, tá. Então você lê aquele roteirinho. Normalmente a gente utiliza três comandos para compilar: ponto barra config, make install, né?
Ah, basicamente isso, mas aí o pacote tem problema de dependência e tal. Ah, tá. Então quando você tem as dependências, aí você procura essas dependências. Então você sofre um pouquinho mais do que quem já pega um pacote pré-compilado. Mas esse sofrer, esse que eu brinquei, claro, obviamente, isso te faz, né, você ter esse conhecimento de gerenciamento de pacotes, te faz ser um usuário avançado, um usuário intermediário, ou você ainda é um iniciante? Então essa terminologia ainda não tem uma definição, né? É, usar distribuição consideradas mais difíceis do que uma distribuição mais fácil também te faz ser um usuário intermediário, né? Eu vou dar um exemplo. Eu estou a longa data no Linux, mais de 15 anos. Eu tenho várias certificações. Eu tenho certificação LPI nível 2, eu tenho certificação SUSE, eu tenho certificação Red Hat, eu tenho certificação Cisco, eu tenho certificação Microsoft, eu tenho certificação ITIL e CompTIA. E beleza, tem todas essas certificações. Ou seja, já estudei bastante, estou estudando bastante. Graças a Deus, ainda existe muita, mas muita gente que sabe muito mais do que eu. E sempre aqui no canal eu recebo, às vezes, comentários. No último vídeo, o cara me deu uma aula aqui, ó, professor. Nesse ponto aqui que eu falei do manjar o Linux, eu achei excelente. Eu coloquei até obrigado, irmão, em letra maiúscula, porque eu falei, nossa, que bacana essas pessoas. Ele colocou os pontos, olha, professor, nesse ponto aqui, você falou isso, mas poderia ter feito dessa forma. Nesse ponto aqui, você falou isso, mas assim que funciona. Eu falei, que legal, eu tive uma aula sobre o Manjaro Linux. Muito bom. E vamos lá, pessoal. Então, não importa aí o seu nível de conhecimento. Em situações, eu utilizo o Deepin, eu utilizo o Ubuntu, eu utilizo o Arch, eu utilizo o Slack, eu utilizo qualquer distribuição. Mas, para o meu trabalho diário aqui com vocês no canal, o meu canal, qual é o objetivo do meu canal? Trazer iniciantes aí que se autodeclaram iniciantes, que estão começando no Linux, para conhecer mais sobre várias distribuições de Linux, escolher a sua distribuição de Linux e se profissionalizar, fazer cursos de certificação e tirar a certificação LPI, que eu acho fantástico. E então, esse é o público. E para essas pessoas que querem se profissionalizar e tudo mais, eu dou dicas. Olha, essa distribuição está em ascensão no mercado, como eu falo sempre do Red Hat, como eu falo sempre, por exemplo, o Ubuntu Server, que está crescendo. Então, se você focar nessa distribuição, você vai estar mais próximo do mercado de trabalho. Beleza. Isso é um ponto, tá? Isso é um ponto. Agora, eu não posso classificar que quem utiliza aquela distribuição é iniciante ou não. Por exemplo, eu tô aqui utilizando o Manjaro. Eu fiz um vídeo ontem, estou nessa máquina gravando esse vídeo do Manjaro Linux. Isso me classifica como ser um usuário iniciante, porque eu estou usando o Manjaro. Então, se eu estivesse utilizando o Arc, eu seria um usuário avançado? Quantos e quantos eu vejo nos grupos, porque eu participo de vários grupos, eu vejo lá no grupo do Arc dúvidas simples demais de configuração ali no Linux. Por quê? Porque ele fez a instalação do Arc seguindo um roteiro, foi lá, pegou o roteiro, né? Fez a instalação do Arc, aí ele tem dúvidas simples sobre permissão de arquivos, gerenciamento de usuários, sobre configurações básicas de agendamento de tarefas do Linux, esse tipo de coisa e gerenciamento de pacotes, compilação. E aí ele tem essas dúvidas que eu considero dúvidas básicas. E aí ele pega e está utilizando o Arc e aí ele se considera mais avançado do que o cara que está utilizando ali o Linux Deepin. Só que às vezes você vai conversar com o cara que está usando o Deepin ou que está conversando com no grupo, que eu participo de vários grupos, né? No Ubuntu, o cara já está bem além, ele já entende sobre tudo, toda essa estrutura. Ele só não utiliza aquela distribuição, porque ele já quer aquilo pronto para ele. Então, ele já está bem além. Então, assim, tem mais conhecimento. É, eu não tenho como taxar isso. É uma escolha pessoal. Ou vou dar um outro exemplo. Entra nos grupos. Eu fiz uma pausinha para tirar o som aqui do meu celular, senão não deixa a gente raciocinar. Entra nos grupos, por exemplo, do Kali Linux. Eu participo do grupo do Kali Linux porque recentemente eu tenho tirado uma certificação na área de segurança de pentest e estou estudando bastante sobre essa área. E aí eu participo de alguns grupos, mas tem um grande foco de pessoas que estão dando os primeiros passos no Linux já utilizando o Kali Linux, né? Que se autodeclaram iniciantes e tal. E já tem outros que estão utilizando o Kali Linux e o fato de utilizar o Kali Linux se consideram avançados, né? Que aí um pouco eu acho que falta de humildade.
E a pessoa se consideraria, eu vou vendo, conversando com essas pessoas, eu vejo que, bom, ela está louca ali, lá tem trocentas ferramentas, só que as pessoas não conhecem nada daquelas ferramentas. Ela acaba utilizando como poderia estar utilizando o Debian, né? Poderia estar utilizando o Ubuntu, poderia estar utilizando qualquer outra distribuição, porque o que ela utiliza ali, você instala facilmente. Por exemplo, um Nmap, você instala em qualquer distribuição, né? Então, vou instalar o Kali Linux e tal, e a única ferramenta que você utiliza ali é o Nmap. Então, qual a diferença para você, né? Ele vem com trocentas ferramentas. Eu não utilizo o Kali Linux, mesmo quando eu fiz o treinamento de segurança, com foco mesmo em pentest, eu não utilizava Kali Linux. Eu tinha até numa máquina virtual, mas eu instalava algumas ferramentas que era necessária. Ó, a gente vai trabalhar com essa ferramenta no curso. Beleza. Eu ia lá, instalava aquela ferramenta e utilizava na minha distribuição, né? Por quê? Porque eu não precisava de tudo aquilo. Tem ferramenta ali para um monte de coisa, né? Criação de relatórios e tudo mais que às vezes eu não utilizava. Então é o foco, mas não é porque você utilizar que você é um avançado, um intermediário. Isso é bobagem, né? Você avançado porque eu vou utilizar Arch Linux. É bobagem, é bobagem. Tá? Pensar dessa maneira. Então vamos lá. Então essa métrica, ela não existe. Essa métrica não existe, tá? Agora, eu vou colocar, por exemplo, a LPI. O que diz a LPI? A LPI taxa lá, eu já vou começar a falar da certificação profissional de Linux. A certificação profissional de Linux LPI, ela taxa, né, como o usuário administrador de sistema, que aí seria o iniciante, né, o engenheiro Linux e o profissional de alto nível. Eu, por exemplo, sou engenheiro Linux na LPI. Então, o que seria a LPI 1? O texto da própria LPI que eu peguei aqui para falar para vocês. A LPI 1 diz que o profissional que souber né, ter a certificação, ou seja, ter a certificação, ele tem que ter esse conhecimento. Ser um administrador de sistema, ele precisa executar tarefas de manutenção pela linha de comando, ele tem que saber instalar e configurar um computador executando o Linux e configurar redes básicas. Tá? Então, esse é o usuário administrador de sistema. LPI nível 1. O LPI nível 2, engenheiro Linux, ele tem que saber administrar redes mistas de pequeno e médio porte. E o LPI nível 3 é o profissional de mais alto nível de Linux e de distribuição neutra. Olha lá, tá esse texto lá no site da lpi.org. E de distribuição neutra, ou seja, o mais alto nível de conhecimento de Linux, né, de acordo com a LPI, a métrica ali para o mundo profissional. Tá? Então, distribuição neutra, isso marca bem o que a gente está falando aqui. Ou seja, o profissional LPI nível 3, o profissional como eu, LPI nível 2, ou profissional LPI nível 1, ele tem que ser neutro em distribuição. Então, a gente tem que administrar SUSE, a gente tem que administrar Red Hat, a gente tem que administrar Debian, tá? Porque a certificação em si ela é indiferente da distribuição Linux que você utiliza. Então, no mundo profissional tem essa métrica que é administrador de sistema, né, pela certificação LPI, né, engenheiro Linux e o profissional de alto nível, que seria LPI nível 3. Mas tratando-se da distribuição, qual é a métrica, né? O que diz que eu, como engenheiro Linux, eu não deveria utilizar o Ubuntu porque é iniciante, eu não deveria manjar porque é para iniciante. Eu deveria utilizar então, por exemplo, Slackware, Arch Linux, né? E um iniciante não deveria usar Slackware ou Arch Linux, o inverso também é válido. Mas aonde? Quem disse essa métrica? Eu conheço pessoas que não têm nenhuma certificação de Linux, que não têm conhecimento avançado e utiliza e são fãs ali do Slackware, utiliza no dia a dia, mas utiliza para desktop, não trabalham na área de TI, né? Eu conheço vários, não trabalham na área de TI e que utilizam ali porque gostam, né? Eu estou me lembrando de duas pessoas agora aqui. Por outro lado, eu conheço profissionais, né, altamente capacitados que utilizam distribuições como Ubuntu, porque acham mais fácil para o dia a dia. E eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu tenho um amigo que é um dos melhores que eu conheço
na área de servidores Linux. Ele é muito bom. Sempre quando eu preciso de consultoria e pego muito serviço, eu passo para ele fazer. Ele me ajuda. Tá lá no grupo, inclusive. Eu passo sempre para ele. Falo, olha, faz serviço para mim aí porque tô na correria, eu confio. Um braço direito na criação de servidores Linux. Zabbix, o cara manja muito. Só que ele utiliza Windows no seu dia a dia. Na máquina desktop dele é o Windows, no laptop dele é o Windows. Ele não utiliza Linux, tá? E, ó, tem profissionais que só utilizam Mac. Aí quando ele precisa do Linux, ele ou sobe via SSH, né, no servidor que ele vai trabalhar e faz ali o serviço. Ou até às vezes tem uma máquina virtual ali, mas que não utiliza Linux no dia a dia no desktop, né? Por que motivo? Porque é opção do cara, né? Então é gosto. Então qual é o propósito, né? Qual é o propósito de você utilizar a distribuição? O que, que vai te definir? Então eu posso dizer, não, esse cara é bem iniciante porque ele só usa Windows, né? Tem um outro professor que tem um canal aqui no YouTube também, que ele fala de Linux. E se você reparar, todo o vídeo que ele fala de Linux, ele está utilizando o Windows. Ele abre o Windows e os vídeos dele são magníficos. Eu curto muito as aulas dele. E ele explica muito bem. Ou seja, ele é fera no Linux, mas ele utiliza o Windows, né? Ele mostra sempre numa máquina virtual ali e está utilizando o Windows. Qual é o problema, né? Qual o problema disso? Então, eu posso dizer, ah, não, ele é iniciante porque ele só utiliza o Windows, né? Aí a gente tem que esquecer um pouco esse cenário de desktop, computador pessoal, porque muitas vezes a gente se foca muito no computador pessoal. Então, pessoal, para concluir essa fala, é que para a escolha de uma distribuição de Linux, você tem que ter o propósito. É para servidor, é para uso pessoal. Por quê? Porque algumas distribuições facilitam você aquele uso específico. Não que isso vai definir se você é iniciante, intermediário ou avançado por usar essa distribuição. Ela só está facilitando. Por exemplo, para uso pessoal, eu no último vídeo falo do Manjaro, por quê? Porque facilita a instalação lá do Flatpak, do Snap, né? Eu ainda coloco isso no vídeo. Olha, essa distribuição foi a que eu achei que mais facilita esse tipo de coisa. Então, como tempo é dinheiro, muita gente não quer ficar indo lá e fazendo a linha de comando das coisas, porque tempo é dinheiro. Tem esse conhecimento, eu, por exemplo, tenho esse conhecimento. Eu quero uma distribuição que eu chegue aqui e gravo os vídeos para vocês, porque eu vou abrir aqui o OBS Studio e vou precisar do navegador de internet para subir o vídeo. Pronto, né? Em alguns casos eu uso o Kdenlive, mas normalmente eu não edito meus vídeos. Então, pronto, só isso. Eu preciso da distribuição para isso. Então, quando eu chegar aqui para fazer isso, esse trabalho, nesse caso específico, que tem um propósito, para mim tanto faz se aqui tivesse rodando o Debian, o Arch, o Slackware, o Kali, qualquer distribuição, porque eu uso para esse fim específico. E poderia ser até o Windows aqui. Eu não uso o Windows porque eu não gosto. Eu prefiro Linux. Usar uma distribuição de Linux. Eu poderia ser até o Windows ou Mac, não tem problema. Eu ia vir fazer o meu software. Então, quando eu tenho esse propósito, é a escolha da sua distribuição. Uso pessoal, pessoal, utilizar uma distribuição há 10 anos como fim pessoal não significa que você é intermediário nem avançado, nem iniciante, não tem como essa definição, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho vários alunos que compram o meu curso e estão aí no curso de LPI, também gratuito, que está acontecendo de aula de segunda e quarta. E aí eles falam assim: olha, professor, eu uso Linux há 15 anos. Lá no comentário inicial eu falo: se é presente. E tem vários depoimentos. Eu uso Linux há 15 anos, eu uso Linux há 10 anos, mas só como usuário desktop. Eu não trabalho com Linux, eu não consigo trabalhar com Linux. Por quê? Porque ele se focou no desktop, né? Então, eu posso dizer, então você usa 10, 15 anos, você ainda é iniciante. Ou você é intermediário, ou você é avançado. O que, que é a métrica para isso, né? É o mercado de trabalho que é a métrica? Então, quem trabalha com Linux é avançado? Eu não tenho essa definição de métrica. Como eu disse, para o iniciante é mais fácil porque ele se autodeclara iniciante. Ó, estou iniciando no Linux. E aí a gente mostra caminhos. Agora, mostrar também, quando eu indico, olha, vem por aqui, vem por aqui, por exemplo, para quem está dando os primeiros passos no Linux, eu ainda concordo com o vídeo anterior que eu falei, vamos pelo Linux Mint,
Por quê? Porque pelo Linux Mint não, pelo Manjaro ali, com o KDE, por quê? Porque a interface é meio parecida com o Windows, você vai se adaptar mais rápido, é fácil instalar os pacotes Snap, Flatpak e tudo mais. Então, eu trago essa sugestão. Mas significa que o iniciante ele vai evoluir mais no seu aprendizado do que se ele for por outro caminho? Aí a pergunta é: eu quero aprender para trabalhar com Linux, qual distribuição? Se você ver no meu curso de LPI, eu não vou falar de Manjaro. Eu vou fazer o curso, começa dia 3 aí, do próximo mês agora, né? O curso ao vivo comigo, eu vou deixar aí na descrição para você ter mais informação. Aula de segunda a sexta, ao vivo à noite. Então, eu vou falar sobre o mundo profissional nesse curso, porque eu quero que as pessoas saiam de lá com foco para trabalhar. Vou falar do mercado profissional, postura, conceitos, boas práticas, tudo que eu vejo do cenário profissional, minha experiência, eu vou trazer. E aí, eu não vou falar de Manjaro, eu não vou falar de Arc, eu não vou falar de Debian. Não, Debian eu falo. E eu vou falar Debian e Red Hat, que é o CentOS ali, o fork. Por quê? Porque a certificação, ela fala que a gente tem que saber pacotes Deb e pacotes RPM. Então, eu vou falar desses dois caminhos. E eu não vou falar de outras distribuições gráficas, nada, não vou falar de interface gráfica nem nada. Na prova 102 ainda fala sobre interface gráfica de usuário, então a gente mostra alguma coisa, alguns conceitos da interface gráfica que a certificação exige, né? Como a questão de configuração de acessibilidade, isso é necessário. Mas eu não vou abordar nenhuma distribuição específica fora disso. Então, assim, para o mercado e ela não tem pré-requisito. Então o cara pode começar aprendendo já direto do servidor. Eu vou dar mais um exemplo. É, Você pode nunca ter utilizado Linux na sua vida, não querer utilizar Linux, só uso Mac, só vou usar Mac, e fazer o meu curso comigo lá de administração de LPI, tirar a certificação, sem nunca utilizar no desktop Linux. Você está se focando só para o mercado de trabalho, trabalhar com Linux, mas no meu dia a dia, no meu entretenimento, eu não quero usar Linux. E daí? Né? Isso te torna menos avançado ou mais avançado do que outra pessoa? Né? Não tem métrica para isso. E não tem escolha de distribuição para isso. Voltando para a questão de distribuição. Então, uso pessoal, pessoal, use o que vocês gostarem, porque não existe isso de intermediário, avançado e tal. Tá? Você pode ficar avançado utilizando o Ubuntu e você pode ser sempre iniciante utilizando um Slackware, por exemplo, né? Ou um Gentoo Linux. Né? Ah, então você tem que ter foco. Você quer escolher uma distribuição para quê? Quando você está iniciando? Para usar só em casa? Né? Aí eu recomendo para você, por exemplo, o Linux FX. Olha o Linux FX aí chegando, que é, né? Ah, tô saindo do Windows, eu quero algo bem parecido com o Windows, mas que eu tenha atualização de segurança, que é Linux, seja Linux, né? Porque o Windows 7 não tem mais suporte. Então, Linux FX. Né? Ah, eu quero algo que não seja parecido com Windows, mas que seja Linux aí e tal, mas eu só vou usar em casa para jogar e tudo mais, e para fazer trabalhos da faculdade, né? Para trabalhar mesmo. Eu sou professor de história, professor de matemática, eu quero usar para fazer apresentações incríveis, professor e tal. Não tem problema, você utiliza Mint, Ubuntu, Debian, e aí vai, né? O Manjaro facilita aí muita coisa, como eu disse. O meu propósito é uma distribuição para colocar na empresa, é ERP. Então ali o que importa para você é o software ERP e não a distribuição em si. E pode ser qualquer coisa também. Então, pessoal, existe distribuição intermediário, iniciante e avançado? Na minha opinião, não. Não existe. Existe distribuição para propósitos específicos, né? Qual o seu propósito? Trabalhar, meu propósito é usar em casa, meu propósito é me divertir, meu propósito é personalizar, né? Mas isso não significa que você vai ser mais avançado do que o outro, tá? Não existe essa métrica. Existe propósito específico. Quando eu vou contratar alguém para fazer uma consultoria para mim, eu pergunto para ele: você é bom nos Zabbix? Né? Que foi o último consultor aqui que trabalhou comigo no projeto. Eu falei: você é bom nos Zabbix? Sou.
excelente nos Zabbix. Eu vi os projetos anteriores, o cara era excelente nos Zabbix. Eu não perguntei qual distribuição ele usava, não perguntei se ele usava Linux, né? Ele podia usar o que ele que fosse, mas eu queria os Zabbix. Então, ele é avançado em Zabbix. Então, você pode ser avançado em compilação de programa, você pode ser avançado em administração de criação de usuários, você pode ser avançado em uma especificidade do Linux. Mas se julgar avançado em Linux, que é um termo muito abrangente que envolve, né, um monte de coisas, né, a grosso modo dizendo, né, é, é, é muito complexo falar isso. Né? Compilar um kernel vai te fazer ser um avançado? Eu mostro aqui no meu canal vários vídeos de compilação de kernel, tanto compilar na unha, tem vídeo aqui, tá escrito assim ainda no título, compilar na unha, como compilar com pacotes pré-compilados. Então quer dizer assim, eu não acredito que só porque o cara compila um kernel ele seja um avançado, um intermediário de Linux. E aquele cara que só se foca em kernel, é programador, um DevOps, ele entende tudo de kernel. Eu posso dizer que ele é um avançado em Linux? Ele é avançado nessa situação, nessa especificidade, em kernel, em desenvolvimento de kernel e tal. Mas talvez ele não vai saber resolver uma coisa simples aí do sistema operacional, como até mesmo mudar o ícone do tema do GNOME ou do KDE. E você sabe, como foi o caso aí do último comentário, o amigo me ensinou um monte de coisa ali de configuração do Manjaro que eu não tinha a mínima ideia como fazia. Né? Então, pessoal, vamos parar com esse negócio aí de distribuição é distribuição de avançado, né? Eu vi esses comentários lá no grupo, então já tô dando essa dica aí. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais um daqueles vídeos que eu tô fazendo aqui no canal de ponto de vista meu, opinião, e que eu sei que eu tomo paulada pra caramba quando eu faço esse tipo de vídeo, mas estamos aí pra isso, né? Pra fazer o diferencial aqui no YouTube falando sobre Linux. Vamos que vamos, até a próxima.